Olá, peregrinos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muita paz e muita luz, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo, né? Vamos lá. A mensageira voltou, entendeu? E balancei um pouquinho, foi sem querer. Ela voltou e... Assim, antes de eu falar o que ela falou, deixa eu explicar uma coisa. No começo do ano, começo não, uns 5 meses atrás, ela deixou um recado dizendo que um membro de uma alta cúpula aqui do Brasil, tá? Isso do meio da política. Uma pessoa que tem poder sobre a nação, né? Sobre a nossa nação. Que ele vinha a ser afastado do cargo dele, ou por motivo de doença, ou por motivo de morte, desencarne, certo? Passou-se os dias e ela voltou mais 2 vezes. Isso até os dias de hoje, né? E nessas últimas 2 vezes que ela voltou, ela falou que esse membro a quem ela se refere, que ela não poderia falar o nome, ele ia desencarnar, tá? Então, assim, nós todos temos o nosso livre-arbítrio, da gente escolhe o que quer acreditar e o que não quer acreditar, e é o que eu vou tornar a falar nesse vídeo e vou falar em muitos outros. Quando você não tem certeza de alguma coisa, não sai para ir criticando, não sai falando. Pega essa coisa que foi falada, independente de qual mensagem que vocês recebam através de canais como esse, ou através até de visões de você mesmo, guarda num armáriozinho virtual. Cria um armáriozinho virtual e guarda para você aquela informação. Por quê? Que mais tarde você vai precisar dela. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive numa linha de tempo linearizada, certo? Então ela tem uma ordem cronológica para que as coisas aconteçam. Uma mensagem que foi recebida hoje, ela não vai acontecer amanhã. Ela está sendo trabalhada. E como é que funciona? Eu vou explicar mais detalhadamente nos vídeos posteriores. Como é que funciona isso? Nós vivemos em um mundo multidimensional, certo? Gente, isso é fato, isso é certeza. Já a ciência, né? A física quântica, ela vai chegar nesse ponto. O que a gente já sabe, já vem passando essas informações para vocês, não é de hoje. Nós vivemos num multidimensional. Então, é necessário que tudo esteja perfeitamente alinhado. O universo é uma harmonia perfeita, não há nada fora do lugar, tá? Então, para as coisas acontecerem aqui, que é o último lugar onde elas acontecem em um nível superior primeiro. Ela vem descendo, ela vem escalonando, tá? Em ordem decrescente. É assim que funciona. Eu tenho tempos aí de experiência, né? De estudo em cima disso, desde 2012 que eu me imergi de cabeça. E assim, é a escolha de cada um querer acreditar ou não no que está sendo passado. Mas o fato aqui é, graças a Deus, nós estamos no nosso livre-arbítrio, o planeta, a zona que a gente vive é de livre-arbítrio. Você tem esse direito de acreditar ou não no que está sendo falado. Beleza? Então, assim, muitas coisas às vezes deixam de acontecer porque há interferência do astral superior na nossa dimensão para que as coisas não fiquem tão feias. O que me foi explicado foi o seguinte: não é que as coisas não vão acontecer, é que elas tentaram adiar essa coisa para acontecer, porque às vezes naquele período que ia acontecer, o estrago seria maior. Então, elas adiam, às vezes por meses, às vezes por ano, mas elas não vão deixar de acontecer, elas vão acontecer. Há alguns casos onde essa coisa que está para acontecer, essa devido fato, essa devida mensagem que está sendo passada, ela está para acontecer, mas ela acontece em um outro nível para que não aconteça aqui. Muitas coisas podem ser feitas assim, dessa forma. Outras coisas não. É necessário que aconteça para que haja a limpeza, tá? A limpeza já está acontecendo, não é de hoje. A gente está vendo isso claramente, tá bom? Então, assim, eu estou querendo explicar exatamente como as coisas funcionam, porque é uma ordem, é uma tremenda, é uma organização muito grande de parte do povo lá de cima, do povo do astral, né? Do povo das dimensões mais superiores. É uma organização muito perfeita.
Mas, pelo visto, isso que eu tô falando, que ela deixou a mensagem que vai acontecer sobre esse desencarne dessa pessoa, é necessário que aconteça. Essa pessoa veio para somar, mas, assim como acontece com a maioria dos casos, elas mudam a rota no meio do caminho, tá? O Brasil, o mundo, ele tem que evoluir. E aquele que não colaborar, ele vai sair do plano, certo? E infelizmente será redirecionado para outra zona de livre-arbítrio. Mas aqui não está mais sendo permitido o fato de livre-arbítrio. De pouco em pouco a gente está passando, que é para quem estuda há bastante tempo aí, a gente está passando para um mundo de regeneração. Isso é fato. Uma verdade absoluta é: vivemos num mundo multidimensional. Só que você escolhe acreditar ou não. Eu escolho acreditar ou não, certo? Assim como eu escolhi estar passando essa mensagem para vocês, tá? E vocês têm fatos dessas mensagens, desse recado que está sendo passado. Se vocês buscarem aí na internet, vocês podem até saber quem é, né? E porque tem indícios do desencarne dessa pessoa, só que pouco é falado, né? Mas breve todo mundo vai saber, porque ela deixou bem frisado: essa pessoa não passa desse ano. Ah, mas por que tu não fala quem é? Ela não, porque ela também ela não fala, a pessoa não falou, a mensageira não falou, pelo fato de alarmar, de causar um problema generalizado, ou, não sei, da mensagem servir de chacota ou de não acreditarem. Mas enfim, qual é o real propósito da mensagem? Para que a gente se prepare para o desencarne dessa pessoa e que o pior pode acontecer, tá? Para que você não fique desavisado disso. É somente para isso. É um alerta do que pode acontecer, tá? Do que vai depender do nível de consciência do ser humano. Como o nível de consciência da nossa humanidade ainda é bem baixo, então pode causar uma confusão grande, né, no nosso país. Então, muita gente conhece essa pessoa, muita gente gosta dessa pessoa. Ela pode causar transtorno, como também pode causar, né, uma benevolência para todos. A gente vai depender da linearidade, da consequência do que os fatos acontecem. E a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer ou se mensagens serão enviadas para a gente aqui da Terra. Na época de Atlântida e Lemúria, isso aconteceu, né? Para quem estuda aí os fatos antigos, existiam pessoas naquela época que recebiam mensagens como a gente recebe hoje, tá? Mas pelo egocentrismo do ser humano, das pessoas que achavam que sabiam muito naquela época, não escutaram. Mas as pessoas que eram mais humildes, que tinham embasamento na consciência humana e embasamento nos fatos que as coisas aconteciam naquela época, essas pessoas deram vazão a essas mensagens e cada um pegou sua embarcação e foi guiado para onde as mensagens eram sendo passadas. Ó, vai para tal lugar, vai para tal lugar. Quem acreditou bem, quem não acreditou, amém. Naufragou, morreu na enchente, ou sei lá o que aconteceu, porque eu não estava lá naquela época. Eu também, cada um estude por si para saber o que aconteceu com as pessoas daquela época. Quem não acreditou, o fato de não acreditar, e quem não ouviu, tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir, e acredite aquele que estiver mais embasado na consciência do momento, do status quo, né? Então, a mensagem é essa, foi passada, vai acontecer, é só esperar. A pessoa não passa desse ano e que nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja, que se acontecer alguma coisa de ruim, alta na nossa humanidade, que a gente esteja preparado, armazenem alimento, armazenem água, porque vai acontecer uma seca muito grande que ela falou, tá? Então, estoquem seus alimentos. Essa mensagem já está sendo passada por outras pessoas, por grandes pessoas, por pessoas experientes no assunto, tá? Eu sei que esse assunto vem sendo passado de anos atrás, mas nada aconteceu graças a nosso Senhor Jesus Cristo, mas as coisas estão piorando, como todo mundo está vendo, e isso pode acontecer e vai acontecer, tá? E a gente só não sabe em qual momento.
O Sol está passando por altas turbulências, por grandes explosões solares. Eu vou indicar um canal aqui, é a Galeria do Meteorito. Vocês podem ver lá na Galeria do Meteorito que o nossos polos magnéticos eles estão enfraquecidos, a nossa proteção está enfraquecida. O Sol está dando muitas explosões muito fortes de G5 e para cima, só aumentando, né? G5 já é o ápice e já está aumentando cada vez mais. Então, se vocês querem prova, vai lá na Galeria do Meteorito, Galeria do Meteorito, busca lá, tá bom? Acompanha o canal dele lá, que é muito bom. Não tô ganhando nada para isso, mas o canal é muito bom, dá informações precisas. E ele também é um cara bem inteligente, que ele sabe diversificar os assuntos e ele acredita em coisas que na humanidade não acredita, né, a maior parte, mas ele tem uma consciência boa e ele sabe o que está fazendo, beleza? Então que todos estejam em paz, estejam na luz. Namastê a todo mundo e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, fica com Deus.